Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta quarta-feira para o segundo vídeo do dia. Não vou falar sobre os jogos da Liga dos Campeões, porque eles acabaram de terminar, tá? Mas eu quero saber a sua opinião em relação a essas partidas. Teve algum time que te surpreendeu? Algum jogador? O que é que tu achou desses jogos que completaram a primeira rodada da fase de grupos, tá? Comenta aí. E já que eu falei sobre Liga dos Campeões, bora começar esse vídeo falando sobre Haaland e Mbappé. Haaland bateu o recorde de Mbappé na Liga dos Campeões e se tornou o jogador mais jovem a marcar 25 gols. O francês tinha conseguido isso com 22 anos e 80 dias e Haaland, que completou 22 anos em julho, conseguiu chegar a esse número com os 2 gols marcados ontem sob o Sevilha. Mbappé precisou de 22 partidas para atingir essa marca, enquanto o norueguês precisou de apenas 20 jogos. Já Mbappé, com os 2 gols marcados ontem, se tornou o jogador mais jovem da Liga dos Campeões a chegar à marca de 35 gols. Haaland e Mbappé estão começando uma nova rivalidade no futebol, aquela boa rivalidade que a gente viu por tantos anos entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, né? Eu vou fazer uma pergunta bem polêmica e eu quero saber a sua opinião. Quem que é melhor, o Mbappé ou então o Erling Haaland? Os dois tiveram um ótimo início de temporada e eu quero saber a sua opinião. Se você pudesse escolher um pro seu time, quem que você queria? Quem que você acha melhor? Comenta aí, beleza? Nesse vídeo eu vou te falar muito mais coisa interessante, mas antes eu tenho que te falar que ele é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Lá você escolhe seu time do coração e também os campeonatos que você quer acompanhar. Você vai sempre receber notícias em tempo real e também consegue ficar a par dos lances e gols do Campeonato Brasileiro. Você consegue ver tudo lá no OneFootball. É um aplicativo muito completo, você consegue ver transferências e muito mais, tá? Faça o download dele, que é totalmente gratuito. Tô deixando o link na descrição e também tá aparecendo o QR Code aí na tela. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Hoje eu contei pra vocês sobre a entrevista de Tite à TNT Sports, onde ele afirmou que Dani Alves não tem lugar garantido na Copa do Mundo do Catar, principalmente porque não vive uma boa fase no Pumas lá do México. Então o auxiliar de Tite, Matheus Bach, falou sobre quem pode aparecer no lugar de Dani Alves na seleção brasileira ao dizer o seguinte: dos laterais do Brasil, o Rodinei tem uma função ofensiva muito importante no Flamengo, muitas vezes também usando essa amplitude no lado direito, e aí temos também o Marcos Rocha, que é muito consistente lá no Palmeiras. Outros jogadores citados também por Matheus Bach foram Emerson Royal do Tottenham e Gilberto do Benfica. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você prefere o Dani Alves ou um desses 4 citados lá pelo Matheus Bach? Rodinei, Marcos Rocha, Gilberto ou Emerson Royal? Qual que é a sua opinião em relação à lateral direita da seleção brasileira? Quem que você levaria para a Copa do Mundo? Comenta aí, tá? Lembrando que temos também o Danilo da Juventus, que provavelmente vai ser um dos 2 laterais que estará lá na seleção, tá? Quero saber a sua opinião, qual que seria o outro nome que você convocaria? Escreve aí. Botafogo informou na manhã desta quarta-feira que a cirurgia feita no rosto do Rafael foi bem sucedida. Ele se chocou com o Thiago Galhardo e chegou a cair desmaiado em campo. Rafael ainda queria continuar jogando, porém o médico do Botafogo exigiu que ele fosse substituído. O departamento médico do time carioca estima que vai levar mais ou menos um mês para ele retornar aos gramados. Pedro Raul tá jogando muita bola pelo Goiás e com isso já vem chamando a atenção de alguns times aqui do Brasil, principalmente pelo fato dele ser o atual artilheiro isolado do Brasileirão com 14 gols marcados. Lembrando a vocês que Pedro Raul pertence ao Kashiwa Reysol do Japão e está emprestado no Esmeraldino até o fim do ano. Goiás tem desejo em comprá-lo em definitivo, mas não é o único que quer isso. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, a grande maioria dos gigantes brasileiros já sondaram a sua situação, com exceção do Palmeiras. Kashiwa Reysol, por sua vez, deseja 3 milhões de dólares ou 15 milhões de reais para vendê-lo na próxima janela. Alguns dos times citados aí que sondaram já a situação do Pedro Raul foi Vasco da Gama, São Paulo, a equipe do Corinthians, o Fluminense. Foram alguns times aí que já estão de olho no Pedro Raul, tá? Mas vale a pena lembrar que ele tá jogando muita bola e vários clubes também de fora do país estão de olho nele. Vitor Pereira pode deixar o Corinthians ao fim da temporada e o motivo seria a sua família. O técnico falou que a sua sogra
sogra tem um grave problema de saúde e isso a impede de deixar Portugal, o que acaba o deixando longe da esposa e dos filhos. A distância da família é muito complicada, a minha família precisa de mim, eu tenho 3 filhos e eles precisam de mim, precisavam de eu estar um pouco mais perto, ter um pouco mais tempo para desfrutar, eles vieram aqui 2 vezes, mas eu tive pouco tempo com eles. Foi o que falou o técnico em entrevista. O Corinthians, por sua vez, vai tentar renovar o contrato com o técnico e só vai pensar no possível substituto depois que Vitor Pereira confirmar o seu futuro no fim do ano. Agora eu já aproveito pra te pedir aquela moral, fazer meu jabazinho, né? Martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Messi tem contrato com o Paris Saint-Germain apenas até junho de 2023 e os franceses pretendem renovar o seu vínculo. Porém, o jogador falou que só vai pensar nisso depois da Copa do Mundo no Catar. Lembrando que uma das possibilidades para o futuro de Messi seria voltar à equipe do Barcelona de graça ao fim da temporada, já que Xavi gostaria de contar com ele e também o presidente Joan Laporta queria que Messi se aposentasse por lá. Diante disso, o Paris Saint-Germain já começou a pensar numa peça de reposição e um dos cotados para substituí-lo seria Antoine Griezmann, que hoje em dia pertence ao Barcelona e está emprestado ao Atlético de Madrid. Segundo o portal Futebol Total, os franceses estariam dispostos a oferecer um alto salário para Griezmann para convencê-lo a vir jogar pela primeira vez a Ligue 1. Lembrando a vocês que o francês está jogando poucos minutos lá no Atlético de Madrid nessa atual temporada, pois o clube colchoneiro está evitando ativar a obrigação de compra no valor de 40 milhões de euros. Então poderemos ver Messi indo embora do Paris Saint-Germain e Antoine Griezmann seria um dos grandes favoritos da diretoria do presidente Nasser Al-Khelaifi para substituí-lo. Eu quero saber a sua opinião, vocês acham que Griezmann cairia muito bem no lugar do Messi lá na equipe do Paris Saint-Germain? Você tem algum outro nome que você indicaria? Lembrando que eles também analisam os nomes de João Félix, também tem o Bernardo Silva aí nos alvos, né? Também temos Mohamed Salah. Alvos são o que não faltam para o lugar de Lionel Messi. Eu quero saber a sua opinião, qual seria o jogador perfeito para substituir o argentino lá na equipe do Paris Saint-Germain, caso ele vá embora no fim da temporada, né? Lembrando a vocês mais uma vez que ele tem contrato somente até junho do ano que vem. Comenta aí quem que seria o substituto perfeito para ele. Thomas Tuchel não foi o único técnico a ser demitido depois da primeira rodada da Liga dos Campeões. E agora quem também está sem trabalho é Domenico Tedesco, que não resistiu à goleada sofrida pelo Leipzig. Os alemães levaram 4-1 do Shakhtar Donetsk e o clube não perdeu tempo, já o mandando embora junto com seus 2 assistentes técnicos. Tedesco ficou menos de um ano lá no Leipzig e nesse período conseguiu vencer o histórico título da Copa da Alemanha. De acordo com o Sport 1, o time alemão já chegou num acordo com Marco Rose e em breve ele deve ser oficializado como novo comandante do Leipzig. Já que eu falei do Thomas Tuchel, só quero dar um adendo aqui, tá? O jornal The Sun revelou que ele tentou conversar com o técnico Todd Boehly, pediu mais tempo aí pra poder treinar a equipe do Chelsea, principalmente por conta dos novos reforços, né? O Zakaria, que chegou no último dia, também o Aubameyang, mas o Todd Boehly e a diretoria não quis dar essa nova chance a ele e falaram que o tempo dele realmente já tinha dado lá na equipe do Chelsea. Como eu falei pra vocês, eles já negociam com Graham Potter lá da equipe do Brighton e Maurício Pochettino é o plano B, tá? Inclusive o argentino já foi oferecido a Todd Boehly e segue em stand-by só esperando uma proposta. Entre esses dois, você queria que chegasse quem lá? Pochettino ou Graham Potter? Comenta aí. James Rodrigues continua infeliz no Al Rayyan e procura um novo time. Com a janela fechada das principais ligas da Europa, o colombiano agora tem que estudar outras opções e ele pode aparecer no campeonato turco. De acordo com o jornalista Pipe Sierra, James Rodrigues foi oferecido ao Galatasaray e o Al Rayyan topa liberá-lo por empréstimo. Porém, o time turco ainda está com dúvidas em relação ao estado físico do meia e analisa a possível contratação. Wolverhampton conseguiu fazer apelação pelo visto de trabalho de Diego Costa e ela foi aceita. Então agora o jogador fica liberado para acertar com o clube. Diego viajará para a Inglaterra ainda hoje, onde fará os exames médicos provavelmente amanhã. Caso ele seja aprovado nos exames, o jogador vai assinar um contrato válido por apenas uma temporada com o time de Bruno Lage e já começará a treinar com os novos companheiros, visando a sua reestreia lá na Premier League. Lembrando a vocês que essa informação é do jornalista Fabrício Romano. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!